O texto principal da lição desta semana se encontra no livro de Atos, o capítulo 23 e o verso 11. Ali diz o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Que palavras, que belas palavras de encorajamento para um homem que estava realmente passando por momentos muito difíceis. Tomara Deus sempre possa ter essas palavras para cada um de nós. Vamos a recapitular na lição dessa semana, a lição número 11, que tem como título A prisão de Paulo em Jerusalém. Então, você está pronto? Vamos então abordar 3 questões na lição dessa semana. Anote aí. Em primeiro lugar, a viagem de Paulo a Jerusalém. Em segundo lugar, vamos falar sobre o encontro de Paulo com os líderes da igreja em Jerusalém. E em terceiro lugar, vamos falar sobre a prisão e defesa de Paulo. Tudo bem? Vamos ao primeiro assunto, então, a viagem de Paulo a Jerusalém. O contexto em torno desta viagem foi cheio de tensões, de terríveis conflitos, especialmente entre judeus e romanos. Então você pode imaginar como o povo judeu e também os crentes em Jerusalém viram a obra que Paulo estava fazendo entre os gentios. E Paulo também deve ter percebido esse cenário quando ele estava navegando de Corinto para Jerusalém. Tão difícil era a situação que Romanos 15, 30 e 31 diz que Paulo pediu orações à igreja de Roma por ele, para interceder por ele. A situação na Judeia era realmente uma ameaça à vida de Paulo e também a seu ministério, porque o preconceito contra os pagãos havia sido incrementado notavelmente. Mas nada de tudo isso fez desistir da viagem. E a estas alturas vale a pena nos fazer a seguinte pergunta: qual era o cenário, qual era a realidade dos crentes em Jerusalém? Em teoria, os crentes reconheciam o concílio de Jerusalém e a declaração também que dizia que a salvação era pela graça de Deus, de Hebreus 15, 11. Mas havia um problema. O problema era que eles não estavam dispostos a desistir de suas antigas convicções. Por essa razão que Paulo estava tão determinado a ir a Jerusalém, apesar de todos os riscos. O segundo assunto da lição dessa semana é o encontro de Paulo com os líderes da igreja em Jerusalém. Quando Paulo chegou a Jerusalém, ele foi recebido com alegria, diz Atos capítulo 21 e o verso 17. Mas imediatamente após de sua chegada aconteceram 2 fatos que vale a pena destacar. Em primeiro lugar, os líderes da igreja tinham preconceitos em relação a Paulo e a sua fidelidade às tradições judaicas. Atos 21, 20 ao 22. Então os anciãos da igreja aconselharam a fazer algo muito judaico, a fim de acalmar os próprios crentes judeus. Qual foi a sugestão? Vocês lembram que o apóstolo passaria por um ritual de purificação e também pagaria para vários jovens que pudessem concluir seu voto. Os versos 23 e 25. O segundo assunto que menciona Atos 21, 26 diz que Paulo inexplicavelmente cedeu às demandas. Pode-se argumentar que Paulo estava seguindo o princípio de tornar-se judeu para os judeus, etc., de 1 Coríntios 9. No entanto, desta vez parece uma concessão porque significou seu endosso aos motivos legalistas por trás da recomendação. Os líderes da igreja não estavam tentando proteger a Paulo dos judaizantes. Eles estavam tentando proteger seus próprios interesses e teriam ficado felizes com os resultados se viessem que o apóstolo Paulo capitularia nesse assunto. O terceiro assunto é a prisão e defesa de Paulo. E para complicar ainda o panorama, a tentativa de Paulo de agradar os crentes judeus resultou em uma coisa contrária a ele. Alguns afirmaram que ele havia introduzido um gentio na corte interna do templo,
onde somente os judeus podiam entrar, Atos 21, 29. Quando lhe foi dada a oportunidade de falar, a tentativa de Paulo de justificar seu compromisso com os gentios foi tomada como uma confirmação implícita das acusações contra ele. Finalmente, Paulo foi levado pelos soldados romanos para o quartel e permaneceu sobre esta custódia dos romanos por cerca de 2 anos. Tudo isto antes de ser enviado a Roma para seu julgamento. Nós vemos isso em Atos 24, 27 ao 25, 12. Algumas aplicações. Muitas vezes, quando aceitamos o chamado de Deus para segui-lo, o plano que Ele nos determina, temos satisfações, mas também acabamos enfrentando desafios juntamente com as dificuldades que vêm por causa disso. Lembrem isso sempre. Você alguma vez fez alguma coisa desnecessária para poder compartilhar o Evangelho de Deus? Isso não precisamos realmente usar meios duvidosos para alcançar um objetivo nobre. Finalmente, Atos 23, 11, se menciona que o apóstolo Paulo foi elogiado pelo Senhor. O que você prefere? Receber um elogio de Deus ou apenas a aprovação meramente humana? Muitos preferem ser, talvez, elogiados por seres humanos, mas um dia Deus vai elogiar nossa fé e Ele disse, sobre muito nos colocará. Por que não se levanta e vai para poder ensinar a palavra a alguém? Talvez você tenha medo, talvez você está ansioso, mas Deus estará contigo. Ele cuidará suas palavras e Ele fará com você o que Ele fez com o apóstolo Paulo. Deus te abençoe muito e que possa ser um instrumento poderoso ao comunicar as verdades de Deus. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por sua palavra. Queremos, Senhor, ser instrumentos, Deus, nesse tempo, para abençoar com a salvação que o Senhor provê para muitas pessoas. No nome de Jesus oramos. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Já estamos perto do grande dia da Escola Sabatina. Você reúne a sua unidade de ação e recolha ali muitos alimentos não perecíveis para levar pessoas que precisam. Faça essa obra no dia da Escola Sabatina. E lembre nosso lema, maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.